Depois disso, nós fomos para a última unidade, que é essa unidade de algoritmos, que, apesar da gente ter vindo usando algoritmos desde o primeiro dia de aula, é nesse momento aqui que, depois de uma pequena maturidade de vocês, de alguma maturidade de vocês com relação à programação, nós revisitamos algoritmos com uma conceituação mais forte. Nós vimos os conceitos de especificação, de correção e de eficiência. Para eficiência, bom, nós aprendemos o que a gente chama em ciência da computação de complexidade de um algoritmo, certo? Que é o tempo previsto de uma maneira vaga, tá? Vaga mas útil, do que um certo algoritmo vai demorar para tratar uma entrada de um certo tamanho. Ou, mais precisamente, como que o tempo de execução dele cresce quando a sua entrada cresce. De qual forma que se dá o crescimento do tempo com o relativo ao crescimento da entrada. E isso, certo? Que é a complexidade do algoritmo, nós aprendemos que é bobagem querer ser muito detalhado. Primeiro porque os computadores diferem uns dos outros e vão evoluindo de velocidade, então isso aí não adianta muito não. Mas nós aprendemos que você faz uma pesquisa sequencial em O de n, ou seja, cresce, se a entrada dobra, você pode esperar que o seu tempo vai dobrar. Nós vimos que a pesquisa binária é com o tempo da ordem de log de n, a O de log de n. O que significa? Se o seu arquivo dobra de tamanho, você fará uma comparação a mais. Ou seja, então a diferença da forma como o tempo cresce é muito significativa. Então é perfeitamente possível, para uma tabela de 10 posições, a pesquisa sequencial seja mais rápida que a binária. Mas para uma tabela de 1000, eu já duvido. Para uma tabela de 1 milhão de entradas, de forma alguma. Bom, a diferença vai ficando enorme. Então é isso que é a ideia da complexidade. Então cada algoritmo tem a sua complexidade, tá certo? E nós vimos também que alguns problemas, devido às suas características, a gente consegue dizer alguma coisa a respeito da complexidade de qualquer algoritmo que os resolva. Em particular, nós vimos aqui o exemplo da ordenação de vetores. Certo? Um vetor de tamanho n, um algoritmo de ordenação que faça essa ordenação por comparações, não conseguirá fazê-lo com um tempo melhor do que n log de n. Nós demonstramos aqui um teorema que diz isso. É impossível você produzir um algoritmo melhor do que isso. Nós vimos também um problema aberto da ciência da computação, exemplificado aqui pelo problema enunciado, é bastante simples, do caixeiro viajante. Você tem que visitar N cidades, sem repetir cidades e com a menor distância possível, percorrendo a menor distância possível. E nós vimos aqui uma solução, força bruta, que explora as N fatorial possibilidades para isso daí, mas vimos também, né, eu simplesmente mencionei aqui, que não tem nenhum algoritmo conhecido que tem um tempo polinomial para resolver isso daí. Todos são 2 a n, sabe? Ou seja, são exponenciais, crescem exponencialmente com n. E essa é uma situação interessante da ciência da computação, porque é um problema em aberto. Ninguém consegue construir um algoritmo de tempo polinomial para resolver o caixeiro viajante, e ninguém consegue fazer, como nós fizemos com a ordenação por comparação, ninguém consegue provar que é impossível obter um algoritmo de tempo polinomial para resolver o caixeiro viajante. Bom, é o problema P igual a NP, que é um dos mais famosos da ciência da computação. E vimos situações que, do ponto de vista teórico, são melhores que essa, certo? Porque prova-se que é impossível ter um algoritmo que resolva qualquer instância do problema da correspondência de Poisson, por exemplo, ou o problema da parada de uma função. Esses são problemas indecidíveis, são os limites da computação. Bom, ou seja, você está diante de uma situação que não é que ela cresça explosivamente, como acontece com o caixeiro viajante, bom, que cresce com 2 elevado a n, com n fatorial, cresce muito quando a entrada cresce. Simplesmente, você não sabe quanto tempo vai demorar. Não sabe se vai parar algum dia. E nem consegue provar que não vai parar. Você fica diante de um problema de decisão que você não vai resolver. Por isso que se diz que o problema é indecidível.